Uma morte com propósito. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Nós gostamos muito de pensar na ideia de uma vida com propósitos, vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Especialmente porque na nossa cabeça isso normalmente está associado a realizarmos grandes feitos, grandes obras para o Senhor. E afinal de contas, não faz mal se a gente ganhar um pouquinho dessa glória para a gente também. Muitas pessoas dizem querer viver para a glória de Deus, fazer coisas para a glória do Senhor, viver vidas cheias de propósito, desde que esse propósito, essa glória sejam repartidas e reflitam em uma vida de bonança, de realização, de importância, sendo admirados pelos outros. Mas o que nós faríamos, o que você faria, se o Senhor lhe aparecesse e dissesse: meu filho, eu tenho uma forma com a qual você vai me glorificar. Você vai ficar doente, você vai morrer. E a sua morte vai refletir em glória para mim, vai refletir em glória a Jesus. Esse é o seu propósito. Qual seria a sua reação? Será que as pessoas estariam dispostas a morrer para a glória de Jesus? Quantas dessas pessoas que querem viver com propósito enxergariam como uma oportunidade morrer com um propósito? Nós lemos hoje o texto de João, do capítulo 10, verso 22, até o capítulo 12, no verso 36. Especialmente no capítulo 11, nós temos um acontecimento interessante, em que Lázaro, irmão de Marta e Maria, eram três irmãos, amigos e amados por Jesus, amigos de Jesus, amados por Jesus. Esses três irmãos, que nós vamos encontrá-los presentes em outros textos bíblicos, então Jesus frequentava essa casa, amava essa família. Lázaro fica doente. Maria e Marta mandam um aviso para Jesus, mandam dizer para Jesus: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouve isso, Jesus diz aos seus discípulos que estavam ali com ele: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus recebe a notícia, o seu amigo amado. E perceba que nessa notícia já está implícito esse amor, esse carinho e um chamado de urgência. Olha, o seu amigo tão amado está doente. Claro que o senhor vai fazer alguma coisa a respeito, não é mesmo? Então, essa mensagem chega para Jesus e Jesus diz aos seus discípulos: a doença dele não vai acabar em morte, mas ela será para glorificar a Deus, para que o Filho de Deus, para que eu receba a glória por meio dela. E Jesus, o texto faz questão de enfatizar, João enfatiza que Jesus amava, sim, Maria, Marta, Lázaro. Só que Jesus fica mais 2 dias onde ele estava. Jesus não sai imediatamente, Jesus não larga tudo e vai correndo. Que coisa terrível. Jesus não estrala o dedo para que Lázaro fosse curado onde ele estivesse. Se você se lembra, Jesus já curou gente assim antes, só declarando a cura, sem sequer estar presente. Jesus poderia ter curado Lázaro dessa forma. Jesus não declara a cura, Jesus não corre ao encontro de Lázaro. Jesus amava aquela família, amava aqueles irmãos, estava ciente da doença e, no entanto, ele escolhe ficar mais 2 dias onde ele estava. Quando Jesus finalmente chega à cidade, inclusive os discípulos estavam receosos de voltar, porque naquela região já tinham tentado matar Jesus há poucos dias atrás, os discípulos estavam preocupados que se voltassem para lá seriam mortos com Jesus. Ao retornar, Jesus chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Há 4 dias Lázaro já estava morto. Quando Jesus diz para que eles removam a pedra da sepultura, as pessoas dizem para ele: mestre, já está fedendo. Jesus chega muito depois da morte de Lázaro. Peraí, mas então Jesus estava errado? Jesus falou que aquela história, aquela enfermidade não ia acabar em morte? Jesus errou a sua previsão? Jesus errou o cálculo? O que nós percebemos ao longo do texto e está claro, está explícito na escrita de João, é que Jesus tinha um propósito para a morte de Lázaro. Lázaro cumpriria o seu propósito morrendo. Seria na morte, na enfermidade, na morte, que Lázaro iria glorificar a Deus e Jesus seria glorificado através da sua morte. Marta e Maria ainda não tinham entendido aquilo. Quando Jesus chega, as irmãs se aproximam de Jesus e dizem: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o senhor estivesse aqui, nosso irmão, meu irmão não teria morrido. As duas dizem para Jesus.
E Jesus se compadece daquela situação, Jesus chora diante da tristeza daqueles familiares, daqueles amigos que choravam a perda de Lázaro, a morte de Lázaro. Jesus se compadece daquela situação, Jesus chora. As pessoas estão ouvindo e estão vendo Jesus ali e chegam a rolar aquele comentário: peraí, mas esse homem curou um cego, ele não podia ter impedido que Lázaro morresse? É claro que ele poderia. E era evidente para as pessoas que estavam ali, mas ele escolheu não fazer. Porque havia um propósito naquela morte. O fato é que Jesus, de fato, Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro é trazido de volta dos mortos para a vida. Jesus, com uma palavra, chama Lázaro para fora da sepultura. Todos ficam espantados com aquilo, com aquela demonstração do poder de Deus. E após aquela ressurreição de Lázaro, o que nós vamos ver é que ocorre uma série de conversões e um grande número de pessoas passa a crer em Jesus porque viu aquela demonstração. O texto diz no versículo 45, muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Outros saíram para alertar as autoridades, os fariseus, para dizer o que tinha acontecido. Os fariseus ficam preocupados: olha, se a gente permitir que esse homem continue fazendo isso, logo todos crerão nele. Daquele dia em diante eles começaram a tramar a morte de Jesus. O texto vai dizer então que Jesus se afasta, Jesus vai para uma região afastada, porque eles já estavam planejando a sua morte. 6 dias antes da Páscoa, Jesus volta àquela cidade, é recebido na casa para uma refeição à mesa em que Lázaro estava ali. E o texto faz questão de nos enfatizar que os principais líderes decidiram inclusive matar Lázaro, porque por causa dele, por causa de Lázaro, por causa da morte de Lázaro, muitos do povo haviam abandonado esses líderes religiosos e agora criam em Jesus. Mais à frente no texto, quando relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado pelas pessoas, nós vamos ver que a morte e a ressurreição de Lázaro teve um papel importante nessa recepção de Jesus. Versículo 17 do capítulo 12, muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos e contavam esse fato aos outros. Desses, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Aquela multidão recebeu Jesus com tanta ênfase porque eles souberam do que havia acontecido. Lázaro cumpriu seu propósito morrendo. Lázaro cumpriu seu propósito na sua enfermidade, no falecer. Lázaro foi ressuscitado? Foi, mas ele morreu de novo. Em algum momento, logo mais à frente, alguns anos, a gente não sabe quando, mas em algum momento à frente, Lázaro morreu novamente. Quando Jesus disse que aquela enfermidade de Lázaro não terminaria em morte, Jesus não estava simplesmente falando do fato de que ele seria ressuscitado. Jesus estava também e principalmente se referindo ao fato de que aquela morte não é definitiva. Como o próprio Jesus vai dizer que todo aquele que crer nele teria a vida. Todos nós teremos a vida em Jesus. Por isso as nossas enfermidades aqui, a nossa morte aqui, não significa morte eterna. Nós já estamos garantidos em Jesus, já temos a vida em Jesus, não precisamos temer as enfermidades, não precisamos temer a morte. Se for para o bem, se for para a glória de Deus, se for para o propósito do Senhor, que venham as enfermidades, que venha o sofrimento, que venha a morte, e que Deus te proteja, me proteja, que Ele nos livre de sermos ingratos, de nos momentos de dificuldade não cumprirmos e não continuarmos cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Aprendamos a ser submissos ao Senhor em todo o tempo. E no propósito do Senhor, independente do momento e apesar do propósito que o Senhor tiver para nós, nos alegremos com propósitos de vitória, de realização. Nos alegremos também, ainda que esse propósito seja cumprido na enfermidade e na morte. É difícil? É, claro que é. Não estou aqui para te dizer que é fácil. Mas se amamos ao Senhor mais do que tudo, se cremos na vida que temos em Jesus, não temos o que temer. E o desejo maior do nosso coração deve ser o de cumprir o propósito de Deus. Se for necessário morrer para cumprir o propósito de Deus, que façamos isso e cumpramos o nosso propósito. Naquele episódio, milhares de pessoas creram em Jesus, reconheceram quem Jesus era. Que morte, de fato, mais proposital foi essa? Que Deus nos abençoe e nos conceda propósito para a vida, independente do que for, e que você se alegre em cumprir o propósito de Deus, independente do que for. Porque se alegrar com o propósito de vitória, isso qualquer um faz, até os ímpios fazem. Se alegrar em cumprir o propósito na dor, isso é coisa que só um crente de verdade faz. Deus te abençoe, vamos aprendendo a palavra de Deus, e você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão.